Fala pessoal, quem tá falando aqui é Raimundo Teoria. E eu estou aqui no começo do vídeo para falar que esta história é 100% minha, então por isso esta fanfic ou história ou série vai demorar mais para sair, pois eu tenho aula presencial agora e também como esta história tem que ser criada do zero, eu irei precisar de tempo e paciência. Esta história começa como eu indo para a escola de bicicleta, como todos os dias, tendo a diferença que eu entraria no supermercado que ficava no caminho da minha escola, pois neste dia eu não tinha almoçador. Depois de um minuto que se passou, eu sairia do supermercado e veria um homem idoso / mendigo pedindo esmola / dinheiro. Eu vendo aquilo, eu daria todo o dinheiro que eu tinha naquele momento, que seria 10 reais. Observação: o que eu tinha comprado era um bolacha. Fim da observação. Quando eu dei todo o meu dinheiro para o senhor, um homem de máscara de palhaço iria na direção do senhor e pegaria todo o dinheiro do idoso à força, e eu vendo aquilo eu tentaria pegar o dinheiro mendigo de volta, mas o mascarado sacaria uma arma e atiraria no meu peito várias vezes e eu cairia no chão, e o idoso se aproximaria de mim e falaria: logo logo a gente se vê. Quando ele falou aquilo eu morreria por falta de sangue e também por causa que um bala tinha acertado o meu coração de raspão, fazendo que eu tivesse um sangramento interno. Quando eu morri eu não estava vendo nada, mas do nada uma luz muito forte aparece e um ser sai de dentro. Quando da luz falando, eu falei que a gente iria se ver. Quando o ser falou aquilo, a luz sumia do nada, mas eu conseguiria ver que era o ser. Quando eu vi que era, eu perguntaria aonde a gente está e que você de verdade. Observação: o seria um mendigo / homem idoso. Fim da observação. E o ser / homem falaria: a gente está no limbo. Quando eu ouvindo aquilo eu falaria: o limbo não, e como eu imaginava. E o homem pergunta: que jeito que você achava que era o limbo? E eu falo: um lugar onde não tinha nada, só escuridão. E o ser fala: agora você sabe como é o limbo. Observação: o limbo e um planise onde não tem como ver o fim nem o começo. Talvez terá uma imagem na tela perecida. Fim da observação. E eu falo: você ainda não me respondeu. Quem é você? E o homem fala: e sou Deus, o Criador de tudo e todos. Quando Deus falou aquilo eu surpreso falo: então por que você deixou eu morrer na sua frente? E também porque você não fez nada para me ajudar? E Deus falaria: Lúcifer já pôde aparecer. Quando o Senhor / Deus falou aquilo, Lúcifer apareceria e falaria ao lado de Deus. É muito assunto porque ele está aqui. Observação: o Lúcifer está com a aparência da pessoa que me mimou o meme com máscara de palhaço. Fim da observação. E Deus fala: filho, se calma. E eu me acalmaria, mas eu ainda estaria com medo. E o Lúcifer fala: não precisa ter medo de mim, eu não vou fazer nada. E eu falo: como que eu não vou ter medo? A pessoa que me matou está na minha frente. E o Lúcifer: agora você me pegou de jeito. E Deus fala: filho, a gente te trouxe aqui para falar e explicar por que você morreu. E eu falo: logo eu estou muito curioso para saber por que você me matou. E Deus fala: nós duas abre parênteses, Deus é Lúcifer fecha parênteses, fizemos isso para testar você, pois eu tinha um plano para você no futuro, mas para o plano funcionar eu teria que fazer este teste, pois se você não tivesse feito o que fez você não passaria no teste. Eu pergunto: para que era o teste? E Lúcifer fala: para ver se você tinha um coração puro ou nobre. E eu falo que vai mudar agora se eu tenho um coração nobre ou puro, se eu já tô morto. E Deus fala: isso vai ser muito importante para você agora, mundo de magia, e para eu te mandar para Lara você precisaria ter um coração puro ou nobre. Se eu não tivesse tentado pegar o dinheiro de volta, o que iria acontecer? E o Lúcifer fala: você não iria morrer e nem iria conversar com a gente, e também você iria ter uma vida como normal como as outras pessoas. E eu falo: agora eu entendi, mas eu tenho um pedido para Deus. E o Senhor fala: pode pedir, meu filho, eu irei realizar qualquer desejo seu. Eu falo: peço Deus, por favor, você pode vai a minha família e amigos tenham vida de felicidade, e também não deixe eles ter problemas na vida financeira. E o Lúcifer fala: agora eu tenho 100% de certeza que você tenha um coração puro. E o Deus entra na conversa falando: filho, não se preocupe, eu já iria fazer isso muito antes que você pedisse. E eu falo: muito obrigado por tudo e já pode me mandar para o outro mundo.
Quando eu falei aquilo eu veria uma luz muito forte, mas eu fecharia os meus olhos alguns segundos depois que eu estaria com os meus olhos ainda fechados até que eu ouviria uma voz de homem falando cadê o papai? Quando eu ouvia aquilo eu abriria os meus olhos e veria um homem com cabelos loiros e como olhos azuis. Eu estou aqui no meio do vídeo para que eu tenha uma habilidade ou skill que me permite entender todas as línguas até as línguas dos deuses. E no futuro eu falando as skill/habilidade que eu tenho voltando para a história. Quando eu vi o homem que dizia que era o meu pai eu olharia para o lado e veria uma menina de 13 anos ou mais de cabelos rosa e com orelhas de gato e uma cauda e com olhos azuis e vestida de empregada olhando para mim com um sorriso lindo. E o homem/pai falaria melhor. Ele tem os seus olhos. Quando o meu pai falou aquilo ele me entregaria para uma mulher de cabelos loiros e com os olhos verdes como uma esmeralda. Observação: eu sou um bebê com cabelos loiros e com olhos verdes, como uma esmeralda. Fim da observação. E a minha mãe fala verdade. Ele tem os meus olhos e nem tem como nega isso. O meu pai fala coxina. Observação: a empregada se chama coxina. Fim da observação. Vai lá na minha área de trabalho e pega um quadro limpo minhas ferramentas e coxina. Sem falar nada ela subiria as escadas para o segundo andar da casa e pegaria tudo que foi pedido. E a minha mãe fala vejo que você vai pintar um quadro nosso. E o meu pai fala sim pois eu quero registrar o melhor dia da minha vida. E a minha mãe fala coxina vem cá você também é da família. Quando a minha mãe fala aquilo a coxina ficaria toda vermelha e se aproximaria da minha mãe e de mim. Fim do vídeo.